Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estou inaugurando hoje o quadro Vídeo Entrevista do blog Era Uma Vez, Livros e Cia. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia Godoy, sou autora dos livros Jurada pelas Sombras e Ponto da Vida. Pontos da Vida. Então, como assim vídeo entrevista? Como vocês sabem, eu tenho desempenhado um papel assim super importante ao lado do blog Era Uma Vez Livros e Cia. Tenho feito assim muitas resenhas, né, divulgado autores nacionais, e pensando nesse contexto, então eu estou trazendo, né, um novo quadro para o meu blog, vídeo entrevista, onde eu vou buscar autores, né, que queiram participar, né, e ter uma entrevista mais dinâmica conosco, porque a maioria das entrevistas que eu vejo com autores brasileiros é tudo escrito. E aí, né, às vezes o leitor já tá cansado de ler as mesmas respostas, as mesmas perguntas, e não dá pra conhecer assim, o autor, o jeitinho dele. Então eu pensei assim, então vamos criar as vídeo entrevistas, né, pra trazer uma coisa diferente, né. E para inaugurar este nosso quadro, não poderia deixar de chamar a nossa querida Andrea Titerix, autora de Mention Rouge. Para quem não conhece, vai conhecer, e para quem conhece, vai adorar. A Andrea, ela é uma pessoa muito carismática, muito linda. Eu adorei conhecê-la, foi a primeira pessoa que eu conheci na Bienal do Livro. Então é um prazer imenso, né, tê-la aqui conosco. A Andrea, ela aceitou, né? Eu falei, Andrea, vamos? Ela disse, vamos. É assim, muito legal da parte dela, e eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo vai adorar. Então eu vou chamar agora a Andrea para dizer uma boa noite para todo mundo, né? Vem aí, come on, Andrea! Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para estar falando um pouco do meu livro e falando um pouco de mim. Espero que nós tenhamos aí um tempo legal e que venham as perguntas. Muito bem, Andrea. E eu espero realmente que nós tenhamos, assim, um tempo legal. Tenho certeza, na verdade, que vamos ter, né? E pra gente começar, então, né, o nosso trabalho, nossa entrevista, o nosso tempo juntas, eu gostaria de perguntar, uma coisa assim que eu sempre gosto de perguntar, é o seguinte: quem é a Andrea Titerix fora dos livros? Quem é a Andrea na vida real? Bem, o meu dia a dia, ele é uma loucura, né? Eu divido meu tempo entre ser mãe, esposa, dentista, né? Fora ser escritora. Então, de manhã eu estou envolvida com a casa, com o Anthony, ele tem 3 anos, e à tarde ele vai para a escola e eu venho trabalhar, né? Eu atendo os pacientes à tarde e à noite eu volto para as minhas atividades da casa, para as prendas do lar e também, né, cuidar do Anthony. Aí, nesse meio de tempo, quando sobra um tempo, uma janela que eu tenho durante a tarde ou durante a noite, quando eu consigo um tempinho, eu venho escrever. Meu Deus, quanta coisa! Eu acho que assim, eu não daria conta, porque eu sou uma pessoa assim bem desorganizada. Eu não conseguiria. Mas parabéns, André, você é uma super garota. E dando continuidade, então, né, à nossa entrevista, eu gostaria de perguntar agora a você, quando foi que começou, né, esse amor pelos livros, né, pela leitura, porque eu acho que quem escreve gosta de ler. E como que começou assim o gosto pela leitura e pela escrita? Bem, eu comecei assim na infância já a ler muito, né? Eu sempre gostei, minha mãe sempre incentivou a gente a ler. Ela sempre comprava gibi, livrinhos, era aqueles livrinhos
de cada dia era uma historinha. Então a gente lá em casa sempre teve assim acesso à leitura, e ela gostava muito, né, de nos ver lendo, né, até porque ela é professora de português. E então sempre li muito. Teve uma época minha que durante a faculdade eu fiquei num breu total, né, em termos de literatura. Só lia literatura científica específica da minha área, no caso, né, da odontologia. E então eu fiquei um tempão sem ler. E depois, depois que eu me formei, eu montei meu consultório e tive assim, durante o primeiro ano foi difícil, eu tive muito tempo ósseo, né, um tempo ocioso. E aí eu voltei a tomar assim, o tempo para ler, li bastante, voltei a ler romance, voltei a ler as sagas, li a Bíblia, né, livro, eu tinha tempo de sobra, então aproveitei para ler. Foi aí que tudo também veio em relação à escrita, porque quando eu estava na escola, eu sinceramente não gostava de fazer redação. Não gostava. Eu tinha um problema assim de fazer redação, porque era sempre aqueles assuntos de política, né, de geopolítica, falando sobre educação, sobre isso e aquilo. Eu detestava fazer redação. Fazia porque era obrigado, mas não gostava, né? Então nunca pensei em ser escritora. Só que então aconteceu, né? Depois que eu me formei, que voltei, eu terminava de ler um livro e ficava assim: esse livro podia ter sido diferente. E se a gente tivesse feito uma história diferente? E se esse final fosse diferente? Então cada vez aquilo foi fomentando, né? Um dia eu comecei a escrever em websites, em fics, comecei a escrever fanfictions, e aí foi tomando forma, foi crescendo, e aí eu fui aprimorando minha escrita, graças a Deus, porque quando eu escrevia há tantos anos atrás, e hoje eu vejo como eu melhorei e como ainda a gente tem que melhorar, né? Porque é realmente só a prática que vai conseguindo um primor melhor, né, na escrita. Que legal, Andréia. É bom começar, né, desde cedo, então. Pensando então nesse contexto assim e tal, eu queria saber assim, né, por que você decidiu seguir o caminho dos livros intitulados hot ou eróticos, como a maioria diz? Engraçado quando faz essa pergunta, porque na verdade eu não vejo os meus romances totalmente focados na sexualidade, né? Eu gosto sempre de tratar essa parte mais sensual, e uma parte assim entre um relacionamento, de um casal e tal. Porque eu gosto de escrever, eu sou apaixonada por relacionamentos, né? E como romântica eu gosto, como uma romântica nata, eu gosto que tenha amor nas situações. Então, assim, quem lê o livro vai ver que tem a parte realmente picante, mas que tem dentro de um contexto, de uma história, não simplesmente a parte sexual, pronto, acabou, né? Então, eu gosto de falar assim que realmente eu escrevo romance, né? Eu escrevo romance que são levemente apimentados. Bem legal, gostei da sua resposta, né? Eu adoro romance, então é por isso que eu gostei muito de Mention Rouge. Achei ele um livro muito criativo. E eu queria perguntar então, né? Quando que surgiu o Mention Rouge
na sua cabeça, assim? Quando que você decidiu escrever o Mention Rouge? A ideia de Mention Rouge surgiu, um dia eu acordei com a protagonista montada na minha cabeça, né? Eu já sabia como ela seria, já sabia o aspecto físico dela, como ela seria, sabia já o nome dela e já sabia mais ou menos o que estaria acontecendo nos primeiros capítulos e como ela ia desenrolar, né, essa história através de Mention Rouge, que é esse clube, né, elitista. Mas e depois, através de toda a protagonista montada, eu fui pensar, né, nele, né, na questão do Jorge, que aí depois eu fui montar ele e tal certinho. Eu tenho um pouco mais de dificuldade em montar personagens masculinos, né, de estar montando, mas foi assim que nasceu realmente a história de Mention Rouge. Achei bem interessante a sua resposta, André. Que bom então, né, que o Mention Rouge surgiu assim pronto, né, na sua cabeça. É um presente para nós, os leitores, né? E eu queria saber, a Ana, né, e o Jorge, eles são inspirados assim em alguém que você conheça? Jorge e Ana são montados assim realmente na minha imaginação, né? É super fértil, vamos dizer assim. É lógico que a gente tem convívio com muitas pessoas diferentes, né? E é lógico que você vai assim, eu sou muito observadora e aí você, né, fala assim, nossa, é uma característica daqui, você lembra de uma pessoa ali, mas realmente foi assim, ninguém específico, totalmente inspirado aqui na minha cabeça maluca. Agora, André, assim, pensando um pouquinho assim, no processo de publicação mesmo, porque é uma coisa assim que todos têm dúvida. Eu queria saber de você. Você encontrou muitas dificuldades para publicar os seus livros? Então, né, conta pra gente um pouquinho sobre o processo de publicação. Eu também sou autora e confesso que eu encontrei muitas dificuldades. E você? No começo não foi fácil, eu ainda estou no começo, né? Ainda não é fácil, mas eu tive essa oportunidade, né? A Literata abriu as portas para mim aí, eu tenho que agradecer, né? Realmente, né? Ao Eduardo que apostou aí no meu trabalho e você tem que ter realmente assim persistência. Se você quer realmente essa profissão, você tem que ter persistência, porque se você desistir na primeira negativa, então realmente vai procurar outra profissão, porque a gente tem que estar escuta muito, né? A gente escuta muito, não, agora não, né? Então isso aí faz parte realmente. Eu concordo com muitas coisas que você disse, sabe, Andréia? E pensando então nesse contexto de publicação, divulgação das obras brasileiras, eu tô sempre tentando trazer, assim, novidades para os meus leitores, os leitores do blog, sabe? Para que eles possam realmente conhecer os autores brasileiros, né? Para que o público conheça essa nova geração de escritores. Então, né, pensando, né, porque os nossos escritores muitas vezes passam despercebidos em meias febres, né, internacionais, o que, minha opinião, é uma pena, porque nós temos excelentes escritores. Então, pensando nesse contexto, o que você acha sobre, o que você acha que falta para os autores brasileiros
serem reconhecidos? O que você acha que falta para que nós sejamos reconhecidos? Na verdade, eu acho que não falta nada para os autores brasileiros, né? E eu estou muito feliz de estar fazendo parte de um processo nesse momento. O Brasil está vendo um boom literário, né? Está crescendo muito em termos de consumo de livros, leitores novos, adolescentes aí. Só você, quem esteve mesmo na Bienal esse ano, pôde constatar quantos adolescentes, né, estavam ali consumindo, né, estavam ali comprando. É uma coisa bonita de se ver, porque realmente está mostrando que o Brasil está entrando numa fase que antes era morto e vinham só literatura de fora, né? E agora o Brasil está com essa leva nova linda, né, de escritores, e isso é muito bom saber, e é importante que a gente divulgue, que a gente, sabe, esteja nessa campanha realmente para aumentar cada vez mais o gosto, né, da leitura nos brasileiros. Interessante, gostei. Bem, então você sabe sim, né, que uma grande barreira, né, existe entre os brasileiros e os livros. Infelizmente isso é comprovado, né, porque a última pesquisa oficial que foi feita no território brasileiro constatou que o brasileiro lê menos de 5 livros ao ano. E isso é contando o livro didático, o livro que ele leu pela metade e a Bíblia. Então, pensando por este lado, né? Alguma vez você se sentiu desmotivada em escrever? E aliás, qual que é a sua maior motivação? Não, isso não me desmotiva a escrever, né? Pelo contrário, é legal assim quando alguém lê o teu trabalho e fala, olha, eu não sou muito de ler, mas eu li o teu livro e gostei, agora eu quero ler mais. Isso é interessante, isso motiva muito a gente, né? E minha maior motivação frente a tudo isso é que as pessoas possam conhecer os meus sonhos literários, né? Que possa ver através do meu trabalho aí todas as minhas loucuras, né, que passam na minha mente e que só tem o objetivo de levar ali uma descontração, levar um prazer momentâneo à pessoa, tirar um pouquinho ela do seu cotidiano, do seu trabalho, do seu estresse, do seu problema, e tá levando ela para uma viagem que ela tá realmente espairecendo, né? Isso é muito legal, isso é interessante, né? Eu, como leitora, eu gosto disso, e é isso que eu tento me espelhar para fazer com que as pessoas que leiam o que eu escrevo, elas consigam atingir isso, né? Também, legal. Então, né, nós sabemos que ser autor no nosso país é algo desafiador. A divulgação é difícil, né? E o retorno é quase que uma flecha incerta, né? Que nós não sabemos se vai ou não acertar o alvo, né? Então, o que você me diz a esse respeito? De fato, é muito difícil vender o seu trabalho? Por este lado, né, da divulgação e tudo mais, o que você acha dos blogs literários? Você acredita que os blogs literários têm feito a diferença no quesito da divulgação? A divulgação realmente ela é importante, ela é muito importante e é onde o pessoal vai ver realmente o teu trabalho, né? Eu sempre tive uma professora que falava assim que
A divulgação para você, você não vai divulgar o teu nome, o teu consultório, é a mesma coisa de você estar assinando uma placa no escuro, você está segurando uma placa no escuro, né? Mas ninguém vai te ver, você está no escuro, então a divulgação precisa sim, o marketing precisa sim. Só que isso é uma coisa que leva tempo. Hoje, né, eu estou começando, ainda as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, então a gente tem que estar ali na luta, um pouquinho de cada dia, e porque o próximo trabalho vai ser melhor, as pessoas vão estar conhecendo o teu trabalho, o que você é capaz, né? Então isso é interessante. Eu não comecei minha vida, por exemplo, como dentista com consultório cheio de paciente. Não. O primeiro ano foi difícil, mas é aquilo que eu falei, você vai fazendo aquele, né, o teu rol, você vai fazendo o teu nome, e isso é interessante, e é a mesma coisa com o livro. Então eu acredito muito, e a questão dos blogs é de suma importância, né? Porque os leitores são muito focados, né, em blogs, em tá vendo discussões sobre livros, resenhas, né? As resenhas são muito importantes, né? Traz uma credibilidade, né, na sua obra, né, de uma pessoa ali que está representando aquele blog, muito importante. Então, eu acredito que a literatura hoje atual precisa, né, precisa muito dos blogs literários. Então, levantando mais uma questão bem polêmica, eu gostaria de saber de você, Andréia. O escritor, ele deve escrever visando lucros ou prazer? A questão de visar lucros é uma coisa assim que faz, eu acho que você escreve, primeiro o escritor tem aquela paixão por escrever, né? Pelo menos comigo assim, eu tenho uma paixão por escrever, um sonho que era publicar um livro, publicar minhas obras, e que a partir do momento que assinei um contrato, o dinheiro começou a entrar no negócio, a paixão se profissionalizou, vamos dizer assim, né? Então, há envolvimento de dinheiro, então você tem que, não é visar lucros, né? Mas você tem que tratar aquilo não com displicência, ou que, né? Não é isso, ninguém quer jogar dinheiro fora, você investe dinheiro também, então eu acho que é por esse lado. É lógico que se um dia minha escrita der lucros, ó, vou adorar, lógico, né? Imagina só ter o privilégio, né, de poder viver dessa paixão, apesar de que também não largo também o fato de ser dentista, porque essa profissão também foi, vamos dizer assim, foi meu primeiro amor, né, e escrever é minha paixão. Né? Então, as duas coisas, elas vão ter que caminhar juntas, né? Gostei muito da sua resposta. Eu também acho, assim, que a partir do momento que a gente profissionaliza a coisa, tem um outro olhar, infelizmente não dá, né? E aí quando alguém vem e pede o seu livro, assim, você fica, ai, eu queria te dar o livro, mas realmente tem gastos, né? E eu acho assim, ninguém chega no John Green e fala assim, ei, me dá um livro aí, sabe? Então, eu acho que é uma questão de valores mesmo. Então, eu não sei, André, agora tocando em outro assunto, né, saindo um pouco dessa polêmica toda, eu não sei você, mas muitos leitores, assim, inclusive eu, às vezes sente bloqueio criativo, né, uma coisa horrível, mas eu sinto. E eu preciso esparecer, muitas vezes, assim, eu preciso sair um pouco, assim, para depois retomar o meu trabalho. E eu queria saber se nessas horas, né, desses bloqueios criativos, você costuma ler. E, né, você costuma ler quando você tem esses bloqueios criativos?
A questão do bloqueio é um fato assim que pega muito, né? Aqui nos escritores. Eu tenho bloqueio, sim, lógico, mas no começo era muito mais. Quando eu comecei a escrever lá, minhas fics eram muito mais. Eram muito maiores os tempos que eu ficava sem escrever nada. Então eu fui entrando na internet pesquisando, lendo. Eu lia muito, né, sobre construção de texto, o que fazer, como melhorar teu texto e tal. E eu não sei onde que eu li, quem que falou, não sei te dizer, mas uma coisa que ficou gravado bem na minha mente foi a questão assim, você está com bloqueio? Mesmo que você esteja com bloqueio, escreva. Escreva mesmo que você tenha que apagar tudo, não faça nenhum sentido, mas escreva, né? Escreva porque daqui a pouco esse bloqueio vai passar e você não vai ver. É lógico que eu gosto de ler, sim, leio bastante, sim, mas não para tirar esse bloqueio. Porque senão pode, eu tenho muita assim, essa questão assim, vai que eu tô lendo uma coisa, um gênero e acabo trazendo isso para minha história, né? Uma característica daquele livro e tal. Então, assim, eu tenho um pouco de receio, assim, eu leio mesmo, mas não assim para tá saindo de um bloqueio, né? E também eu falo que uma coisa que me ajudou muito mesmo também a sair dessa questão do bloqueio foi que uma vez eu li também numa dessas páginas que quando você for começar a escrever, isso ficou na minha mente, né? Você tem que saber mais ou menos, já tem que ter moldado o seu final, né? Eu falo assim, gente, o final, mas eu começava a escrever assim, e a história ia caminhando, caminhando. O outro capítulo eu não sabia o que ia acontecer, mas conforme ia, né, andando, eu ia escrevendo. Mas depois que eu comecei, eu fiquei matutando essa ideia, né? E um dia, quando eu comecei a escrever uma outra história, aí eu falei, não, só vou começar a escrever quando eu tiver mais ou menos o final na cabeça. É lógico que o final acabou mudando um pouco daquilo que eu tinha em mente, mas foi muito importante porque o trabalho fluiu muito melhor, né? O trabalho fluiu porque você já tinha mais ou menos direcionamento e tal, mas é lógico que eu não fiquei engessada quanto àquela determinação, né? Não, tem que ser assim, não. Aí muitas vezes você pega um caminho que ali melhorou, ali vai ficar melhor, tal, o personagem tem que passar por isso, tal. E assim. Ah, eu gostei, Andréia. Realmente, você tem razão. Tem vezes assim que a gente vê certas intertextualidades em alguns livros e tudo mais. Não sei se é uma falha minha, mas eu não consigo. Eu tenho que ler enquanto eu tô escrevendo. E esse negócio de ter o final definido, assim, ou mais ou menos o que você quer pro final, eu não sei, eu não consigo. Eu começo a escrever ao léu e quando eu vejo, vai indo, vai indo, vai indo. E chega no ápice. Eu não consigo predeterminar a história. Ou às vezes eu até penso, assim, mais ou menos o que ela vai ser. Só que não chega naquilo que eu queria. Eu não sei, eu acho que é um defeito, não sei. Mas pensando então por esse lado, né, já que a gente falou, você gosta de ler e tal, não quando está escrevendo, eu leio, infelizmente, ou felizmente, não sei. Quais são os seus escritores, ou quem são os favoritos? Falar sobre escritores favoritos é complicado. Eu gosto de todos. Eu vou falar pra você assim, o que eu geralmente não gosto é não é que eu não gosto dos autores, né, dos escritores, não. Eu tenho uma dificuldade para ler terror, tenho medo mesmo de ler terror. Então, assim, para falar para você que é essa parte que não são meus favoritos, né?
mas tudo que é romance, fantasia, eu gosto muito. Tem autores assim que, né, que marcaram, né, a minha história, a minha vida. Acho que assim, a mais top de todas, assim, pra mim, é Jane Austen, né, com Orgulho e Preconceito. Eu canso de ver, reler e ver filme, sou apaixonada e gosto muito de ler romance histórico, né, e agora assim, a escritora assim, que eu mais ando lendo ultimamente, que eu gosto mais, assim, vamos dizer assim, é a Julia Quinn, né? Mas no Brasil, se eu for falar de alguém, eu vou ficar assim, eu gosto de muitas, né? Eu gosto da velha guarda, como gosto dessa jovem guarda que tá vindo aí, e é isso aí. Cara, olha, sério mesmo, não tô nem acreditando. Você gosta da Jane Austen e eu também, eu sou apaixonada pela Jane Austen. Todos os livros que tem romance histórico eu gosto, mas assim, a Jane Austen ela é incomparável, né? E eu acho assim que a Keira Knightley, ela atuou, ela fez o papel da Liz muito bem feito, né? Em Orgulho e Preconceito de 2004. E eu queria um Mr. Darcy para mim, né? Eu já assisti também a série mais antiguinha, um pouquinho de 1990 e noventa e alguma coisa. E tudo eu acho lindo, eu me encanto com aquele mundo, aquelas coisas todas, né? Eu acho lindo, né? O Mr. Bingley, a Jane. Então, assim, eu acho muito legal as obras da Jane Austen. Ela é minha ídola. Eu não sei se eu teria paciência para escrever um romance histórico. Eu gosto muito, já tentei assim, alguma coisa, mas eu acho muito difícil pelo vocabulário, né, e tudo mais. E realmente, falar de escritor favorito é uma coisa assim muito difícil, porque eu também tenho vários. Se fosse falar do Brasil também ia deixar devendo, porque eu conheci muitos escritores, né, atualmente, inclusive você, né, e eu gosto de todos. E vamos entrar em mais uma questão política, né, uma questão política, como eu posso dizer? Ai, tô louca. É uma questão bem polêmica, né? Existem muitas discussões, então, sobre o que é e o que não é literatura. Então, para você, Andréa Titerix, o que é literatura? Para mim, literatura é todo texto que você pega para ler é um tipo de literatura, né? E se você pega esse apanhado de textos e junta tudo, né, num livro, para mim aí já a literatura está completa. Eu acho muito preconceito falar que determinado tipo de gênero na literatura e tal. Eu acho isso realmente muito pedante, né, de alguns críticos estarem falando sobre isso. Hoje a literatura contemporânea está abrindo portas, muitas, e é uma nova fase, então nós temos que abrir isso, abraçar realmente essas ideias, esses gênios novos, e que venham outros também, e que a gente possa daqui a 10, 20 anos olhar isso tudo, né, olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz parte dessa época, dessa fase, e, né, então nós temos que abrir a mente e, e abraçar aí essa nova época. É isso aí, Andréia. Nós temos que defender a nossa bandeira, já que fazemos parte dessa geração, né, contemporânea. Gostei muito dessa resposta. Agora eu gostaria de saber assim, né, o que você diria para os jovens escritores que estão em busca de publicação? Bom, o que eu diria para os novos escritores é que persistam,
né? Eu sei que é óbvio que isso todo mundo fala, como eu já ouvi também bastante, mas é a pura realidade, né? Não desista, persista, persiga seus sonhos, né? Tenha coragem de enfrentar, de quebrar paradigmas, né? Barreiras, para você alcançar realmente esse sonho. E que também eu acho de suma importância a pessoa estudar bastante sobre construção de texto. Tem dúvida em alguma coisa, estuda. Eu estudei e estudo muito ainda, né? Eu estava falando para vocês, eu lia muito sobre, né, como construir um texto, como, né, todas essas coisas para tentar melhorar o teu trabalho. Eu lia tudo, eu estudo, e estudo até hoje, porque eu acho que cada dia a gente melhora um pouco mais, né? A cada texto a gente melhora um pouco mais, e isso é importante. Então, assim, não basta só gostar de escrever, tem que estudar, tem que buscar melhorar e tem que persistir. Se você fez por exemplo, um prólogo e aquilo não ficou legal e você não tenha preguiça, né? Não, apaga tudo e faz tudo de novo, e, né, até ficar do jeito que você realmente, até ficar no ponto que você acha que tem que ficar, ou que alguma pessoa que está ali te ajudando fala assim, não, agora realmente você atingiu o seu objetivo, né? Então é por aí. E persistência, a palavra-chave é essa. Muito legal, André. Agora eu queria fazer uma brincadeira com você, para deixar assim os nossos leitores aguçados para ler o seu livro. Então, eu queria que você pegasse um exemplar de Maison Rouge e abrisse uma página pra gente ler. Quer dizer, eu vou escolher a página pra você então. Deixa eu ver. 113, porque 113, 13 é meu número da sorte, pode não parecer, mas eu nasci no dia 13 e tal. Então tem todo um significado pra mim. Vamos lá, leia um trecho da página 113. Ok, agora um trechinho da página 113, né? Vamos lá. Ana entendia de planejamentos. Toda a sua carreira profissional fora trilhada com sucesso, organização e perseverança, e sua vida pessoal também havia fabulado com muita racionalidade. Alain era aparentemente estável, não tinha vícios, bom porte físico, inteligente e traria bons genes quando tivessem filhos. Sim, teria 2 filhos no espaço de 2 anos. Cada, e se por algum motivo fosse infértil, adotaria 2 crianças africanas. Ela já tinha 2 contas poupança que eram destinadas às futuras crianças que pensaram um dia chamar de filhos. Só que sua vida saíra dos trilhos quando estreitou seus laços de amizade com Marla e quando ela convenceu conhecer Maison Rouge, e agora não tinha certeza como planejar o que viria a seguir. Aquela noite tinha idealizado tudo: vestir sensualmente, divertir anonimamente, conhecer novas pessoas, paquerar e talvez fazer sexo. Porém, em algum momento, tudo desviou da rota. E esse momento tinha um corpo maravilhoso, um sorriso cativante e lhe dera um prazer imensurável. E tinha um nome e sobrenome: Jorge Rimes. Então, esse aqui é um pedacinho da história de Maison Rouge. E agora, infelizmente, nós estamos chegando, né, ao fim da nossa entrevista com a Andréa Titerix. Andréa, tá acabando, mas eu queria que você, né, se despedisse dos nossos leitores com muito carinho e dissesse pra eles, assim, onde que pode adquirir o seu livro, né, porque eu já tenho o meu, com certeza. Eu comprei ao vivo com a Andréa, ela me mandou uns brindes, assim, então,
conta pra gente, assim, onde pode comprar seu livro, né? Despeça-se dos nossos leitores, querida. Obrigada, Letícia, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha obra, do meu livro, um pouquinho sobre mim. Eu fico feliz por estar aqui falando com o pessoal do blog Era Uma Vez. Um super beijo para vocês. Espero que quem, né, ainda não conheça meu livro, ele estará logo em várias livrarias, mas se você quiser adquirir, pode conversar, pode entrar em contato comigo no Facebook, Andréa Terix, diretamente inbox, ou pelo e-mail andreaterix@gmail.com, que eu faço uma dedicatória para você e mando com alguns mimos e brindes junto, especialmente para você. Tá? Um grande beijo, obrigada e tenha uma boa noite. Tchau. E agora, infelizmente, chegou ao fim a nossa entrevista com a Andréa Terix. Já tô sentindo falta. Mas assim, como vocês puderam ver, a Andréa é uma pessoa muito ocupada. Então, Andréa, eu agradeço de coração por você ter concedido essa entrevista, essa vídeo entrevista, né? Ter se aventurado em fazer a primeira vídeo entrevista do quadro do blog Era Uma Vez. Eu estou muito feliz pela sua participação, afinal de contas, você foi a primeira pessoa que eu conheci na Bienal. Eu admiro o seu trabalho, eu adorei muito o livro. E para os nossos leitores, né, eu e a André, nós temos assim uma futura surpresinha, né, para vocês. É uma parceria que nasce e eu tenho certeza que não vai se acabar tão cedo, porque eu e a André, nós nos damos bem, né? Eu tenho sentimentos por você, minha loira de coração. Então eu gostaria de agradecer, né, realmente a sua participação. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. E por hoje é só, pessoal. Nós ficamos por aqui. E fique de olho no Era Uma Vez Licia, né? Acesse o nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e fique de olho nos nossos desenhos, nos nossos quadros, né? E não deixe de acompanhar o blog. Um beijo de coração. Obrigada, pessoal. Até a próxima!